não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa e eu queria aqui agradecer, sem nenhuma propaganda, porque Márcia e Wanda são duas companheiras de viagem, dirigentes da RW Turismo, proprietárias, presidentes. Elas não gostam que se diga isso, né, que se fale isso, mas elas são as promotoras de tudo isso. Se eu estou aqui trazendo essas informações a vocês, vocês devem à RW Turismo, a empresa que nos convida para ser guia, para ser orientador espiritual, para fazer essas pesquisas. E eu, como sou um pesquisador, eu junto o útil ao agradável. Então eu vou, eu estudo, eu dou curso durante as nossas viagens. Então é um momento assim que eu acho que seria ingratidão da minha parte não fazer aqui o meu registro. A Márcia Valente e a Wanda Guerreiro, porque é engraçado, elas têm dois nomes realmente de pessoas que têm garra, que têm denodo, e que são fortes, estão conosco em todas essas viagens, dirigindo, acompanhando, tomando todas as providências para que todos aqueles que estão no grupo conosco recebam o indispensável. E eu, logicamente, me desligo dessa questão administrativa, que elas fazem muito bem, independente também da colaboração espiritual que a Márcia e a Wanda dão, além do que já dão de organização e de tudo mais, mas eu não me envolvo, porque o meu foco é a busca pela verdade, é a busca pelo Evangelho, é a busca pela história espiritual que envolve tudo isso. E eu agradeço porque foi através da RW Turismo que eu consegui fazer tantas pesquisas, tanto em Israel, como na Jordânia, no Egito, na Turquia, na Grécia, em Roma, em Assis, em todas aquelas regiões por onde grandes vultos espirituais estiveram. E eu queria fazer esse registro aqui de gratidão a Márcia e a Wanda, grandes amigas, grandes companheiras, que nunca, diga-se de passagem, nunca me pediram para fazer isso. Elas não gostam de propaganda. O nosso grupo fecha no disse-me-disse, eu faço alguns convites aqui, mas elas trabalham com carinho, com amor nos bastidores, e nós, graças a Deus, todos os anos temos grupo para essas regiões e todo mundo volta muito satisfeito, porque quem vai conosco recebe as melhores e as mais fortes informações, modesta parte, porque eu mostro a Bíblia, mostro o local e explico o valor espiritual daquele local, ok? Inclusive nós estamos saindo para mais uma viagem agora à Turquia e à Grécia, nos caminhos de Paulo, João e Maria. Bem, vamos dar continuidade ao estudo sobre Petra, que eu já falei que é uma cidade dos nabateus, que se fixaram abaixo do monte Hor, H-O-R, e desenvolveram uma cultura que permitiu estender o seu comércio pelo Império Romano e outras culturas circundantes. Apesar de terem sido suplantados pelo romano e da cidade ter sido habitada por diversas culturas, os nabateus prosperaram no seu tempo pela agricultura, arte e literatura. Engraçado que eles não deixaram nada escrito, tudo se perdeu, mas os registros que se encontram nas rochas, nas pedras, estão marcados para sempre. É uma cultura realmente, é um povo que merece todo o nosso respeito. A literatura nabateia, que se perdeu ao longo do tempo, ainda está muito viva nos paredões, nos túmulos e nas rochas dessa cidade vermelho-rosa que se chama Petra. Então, entrar ali é um sonho. Para vocês terem uma ideia, só para você ter uma ideia, para você chegar ao coração da cidade, que é onde fica o tesouro, que eles chamam,
você passa por um estreito corredor que tem 1 quilômetro, quase 1,5 quilômetro de extensão, cheio de curva. Cada curva é uma emoção nova. 15 metros de largura e veja, sem exagero, são 100 metros de altura. Você tem a impressão que a rocha abriu e deixou uma saliência de um lado e uma depressão do outro. É como se elas voltassem para o lugar, elas iam encaixar perfeitamente. O que dá a ideia é que foi aquilo, deve ter sido aberto aquele corredor por um terremoto, uma fenda que abriu aquilo ali. É um local realmente muito importante. E você vai, quando você chega no final desse corredor imenso, que você pode ir a pé ou pode ir de charrete ou carroça, eu não sei o que é aquilo, como é que eles chamam o nome daquilo, que é um lugar, que é uma viagem terrível, que eu fui a pé a primeira vez e a segunda eu fui de charrete, mas me arrependi, porque era tanto saculejo, tanto buraco, que quando eu cheguei lá, eu não fui sentado, eu fui estirado assim, me segurando para não fraturar o meu osso do cóccix, aquele burro, coitado. Na carreira, sem nenhum conforto, é melhor quem for para lá ir a pé, fazer uns exercíciozinhos, só quem não tiver mesmo condições de caminhar. Mas quando você se depara no final daquele corredor, você está de frente do que eles chamam de tesouro, que em árabe chama Al-Kazné, que significa o tesouro, tem 41 metros de altura, feito na pedra, meu querido telespectador. 28 metros de largura, parte de baixo com capitéis de influência romana. Em cima dos capitéis, um friso com 7 taças, que é o símbolo do deus grego Dionísio. Imaginem vocês, o deus do vinho, que é uma marca dos gregos. Possui ainda 2 estátuas na parte de cima, que são as deusas da vitória, ao lado 6 mulheres amazonas com asas. No meio está a deusa Ísis, do Egito, segurando na mão esquerda o chifre da fertilidade e na direita o copo do sacrifício. Em cima de tudo estão 4 águias e uma urna que simboliza a morte. Embaixo, atrás de 2 cavalos e 2 pessoas, tem 2 quartos que serviam para preparar a cerimônia. Em cima da escada tem uma sala grande com 3 quartos distintos. Então é uma coisa indescritível, só você vendo. Ali, inclusive, foi nesse local que Indiana Jones filmou A Última Cruzada, o filme. Foi filmado em Petra. Eu filmei algumas coisas lá, fotografei, fiquei a manhã toda ali refletindo. É um local diferente de todos os locais que você possa imaginar. E esse alcanel, esse tesouro, ele tem registro, ele registra os dias da semana, os meses do ano, os dias do ano. Então é impressionante como eles tiveram todo um cuidado matemático. Quem escavou isso, quando você vê um paredão de 100 metros, você usar 41 metros por 28 de largura, com simetria, com beleza, vale a pena conhecer. Acreditam-se que este alcanel, esse tesouro, foi a fachada de um rei importante dos nabateus, que se chamava Aretas IV, e que era casado, segundo a história, com a filha do grande Herodes, rei da Judéia, aquele que mandou matar Jesus quando tinha 2 anos de idade. Você vê que a história se encontram, né? Onde você pensa que não existe, existe. E ali vizinho, porque você viu ali falando que ela fica no vale de Moisés, onde fica o Monte Or. E o que Monte Or é esse? É um monte que fica no Vale de Moisés. Ao lado deste fica um outro registro forte da presença dos hebreus na Jordânia, que é o Monte Or. Qual é a importância desse monte? A Torá narra que Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e ali morreu no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Isso está narrado no livro de Números, capítulo 33, que nós visitamos esse monte. É um monte, eu vou só dar as dimensões dele, para vocês terem uma ideia. Esse monte, ele tem aproximadamente
segundo Flávio José, um dos montes mais altos que rodeava a cidade edomita de Petra. A tradição relaciona com Jebel Arum, que significa monte do profeta Arão em árabe, uma montanha de duplo pico com 4.780 pés acima do nível do mar. E 6.072 acima do Mar Morto, nas montanhas de Edom, no lado leste do Vale do Aravá, na Jordânia, lógico. No topo tem um santuário, nós visitamos lá, onde se acredita que esteja o corpo de Arão, o irmão de Moisés. Então é um local interessante que eu vou encerrar o programa só lendo para vocês terem uma ideia, que diz assim: partiram de Mática e acamparam em Asmona, partiram de Aziogamber até o deserto de Sim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam na montanha de Ouro, nos confins da terra de Edom. Arão, o sacerdote, subiu a montanha, segundo a ordem de Deus, e lá morreu no 40º ano da saída dos israelitas da terra do Egito, no 5º mês, no primeiro dia do mês. Arão tinha 123 anos quando morreu na montanha de Ouro. O rei de Arade, cananeu que habitava no Negev, na terra de Canaã, foi informado da chegada dos israelitas, partiram da montanha de Ouro e acamparam em Salmona. Partiram de Salmona e assim por aí afora até chegar em Abel-Setim, nas estepes de Moabe. Então nós temos aqui um registro forte que antes Miriam já havia morrido e depois o próprio irmão de Moisés morreu no Monte Hor, que fica no vale desse monte, é que fica a cidade que nós acabamos de falar para vocês, que é a cidade de Petra, onde perto fica a rocha que diz que Moisés bateu com o cajado. Então vejam que nós não estamos trazendo nada que não seja de suma importância para o entendimento da geografia, da história e da importância que tem esse povo daquela época, hoje, numa geografia cuja Jordânia encampa e toda a história que nós conhecemos através da Torá, durante o Êxodo e toda a produção de Moisés, seu grupo e Josué. Não temos mais tempo para o programa de hoje, mas na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos continuar, porque eu quero fazer uma série de programas para registrar a importância da Jordânia, situando no passado, no tempo de Jesus e no presente. Até o próximo programa, que Jesus abençoe a vocês. Muita paz a todos. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.